Olá, este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Hoje trataremos do tema o Sistema Prisional Brasileiro. E o meu convidado é o professor Sandro Meiners, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, delegado de polícia. Seja bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui, professor Cristiano, para tratar sobre um assunto da nossa área, do nosso cotidiano. Agradeço muito o convite. Professor, inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma exposição mais geral sobre a atual situação brasileira do sistema penitenciário. O que é possível dizer sobre a realidade nacional, regional e local? Bom, infelizmente, falar do sistema prisional é falar de uma situação caótica, de uma situação crítica. O sistema prisional brasileiro, de um modo geral, ele está eivado de problemas das mais variadas ordens, principalmente a questão da superlotação carcerária, a falta de investimentos públicos para a melhoria das estruturas e principalmente também um outro problema que tem crescido muito, que é a quantidade hoje de mandados cadastrados no Cadastro Nacional de Mandados de Prisão, do CNJ. Nós temos quase 200 mil mandados não cumpridos e nós já estamos com um sistema abarrotado, superlotado. E não temos onde colocar essa massa carcerária que está por ingressar no sistema tão logo as polícias dos estados façam o cumprimento desses mandados. Então, esse disparate que existe entre o número de pessoas que deveriam estar no sistema porque têm um débito com a sociedade, porque foram condenados criminalmente, porque possuem mandados de prisão provisória, cautelares, expedidos contra eles, e o Estado não pode, às vezes, cumprir, ou quando cumpre, cria um problema para as várias execuções criminais. Os juízes da execução têm que fazer uma ginástica para conseguir vagas, colocar, às vezes é obrigado a soltar pessoas, a conceder liberdade, a adiantar alguns tipos de benefício para poder resolver essa situação. E, infelizmente, a questão do Rio Grande do Sul está muito próxima desse cenário caótico brasileiro. Tanto é que o CNJ, no último mutirão carcerário, constatou que o Presídio Central de Porto Alegre é o pior presídio do país, por falta de estrutura, por falta de condições. E o pior é que não há como, hoje, simplesmente implodir o Presídio Central, acabar com aquele número de vagas, porque senão nós não vamos ter onde colocar esses presos, porque o restante do sistema já está em colapso, já não tem vagas para tanto. E posso dizer que Santa Maria, e aí nós temos talvez o primeiro cenário positivo de toda essa conversa, porque Santa Maria tem hoje, na penitenciária estadual, um dos únicos locais do estado que ainda não tem superlotação, que ainda tem sobra de vagas. Pequena, mas há uma sobra de vagas, porque é uma penitenciária nova e porque estão fazendo aqui o que a LEP preconiza, que é triagem de presos. Estão colocando ali, pela Comissão Técnica de Classificação, preconizada na lei, a individualização, ou seja, os presos que praticaram crimes graves, separados dos presos provisórios, separados dos autores de crimes brandos, de crimes de médio potencial ofensivo. Essa separação é talvez uma das grandes saídas para a melhoria da contaminação prisional que sofrem os presos. Qualquer pessoa que ingressa no sistema prisional hoje, ela passa a ser ou contaminada pelos outros presos, né? Os doutrinadores falam em escola do crime, eu divirjo. É a universidade do crime. O sujeito sai de lá especializado nas mais variadas áreas criminais, nos mais variados delitos, porque os contatos são promíscuos. E esse aprendizado no mundo do crime, né, ele decorre basicamente de uma sociedade que está estruturada dentro dos universos prisionais. Eu acho que esse é um ponto importante, professor. Existe uma série de fatores que levaram o sistema prisional à situação caótica que ele se encontra hoje. Existem razões ideológicas, razões sociológicas, razões políticas, talvez até razões religiosas no meio disso aí tudo. Eu lhe perguntaria o seguinte, na sua opinião, qual é o motivo determinante para nós termos alcançado o quadro que nós alcançamos hoje? O principal fator é que o Estado não olha para o preso. O Poder Executivo e o Poder Legislativo não estão preocupados com o preso não dá votos. E esse problema, ele é resolvido basicamente com uma situação analgésica, que é o trabalho da polícia, recolhendo o indivíduo, retirando ele do convívio social e jogando dentro do sistema. Vamos só para dar um exemplo. Quando foi construído o presídio do Carandiru, em São Paulo, em 1920, mais ou menos, ele era um modelo que foi copiado por vários países da Europa, inclusive. Doutrinadores e pesquisadores italianos, alemães, franceses, estiveram em São Paulo para ver o modelo de presídio que era o presídio do Carandiru.
Depois de 20 ou 30 anos de funcionamento, ele já era um sistema totalmente ultrapassado, já tinha entrado em colapso, estava superlotado, embora tenham aumentado quase em 3 vezes o número de vagas, nesse espaço de tempo, essas vagas não foram suficientes para acolher a demanda da criminalidade. Então, o que acontece? Há uma crítica muito contundente, por exemplo, ao sistema americano, que é um sistema em que se privatizaram presídios, em um sistema que trabalhou com aquela teoria criminológica da teoria das janelas quebradas, da tolerância zero, que é uma política em que tu encarcera as pessoas. Né? Tanto é que, vamos dizer assim, a população carcerária americana é de 2,5 milhões, mais ou menos, de indivíduos hoje, e deve ter mais ou menos 6 milhões de pessoas que estão vinculadas ao sistema de execução penal americano, cumprindo medidas outras que não sejam encarceratórias, não sejam privativas de liberdade. Agora, do jeito que o Brasil está, com mais ou menos 500 mil pessoas cumprindo penas no Brasil e ainda uma carência de mais de 200 mil vagas, nós vamos chegar num momento em que nós vamos ter que pensar em uma alternativa. Se o Poder Executivo não tem condições, o Poder Público não tem condições de gerir a máquina do sistema prisional, os presídios, talvez a privatização, talvez delegar a quem possa, de uma maneira, vamos dizer assim, de administração qualificada, pensando em atividade lucrativa, mas obviamente também pensando na condição dos direitos humanos dos presos. Né? Os presos que entram no sistema, eles acabam sofrendo uma série de violências, a violência estatal, não só a violência do preso, mas a violência do Estado. E um detalhe importante, hoje no complexo de Bangu, no Rio de Janeiro, por exemplo, todo preso que entra lá, ele é distribuído dentro das unidades pela facção criminosa que ele pertence. Se ele não tem facção criminosa, ele é vinculado. Nós temos lá o Comando Vermelho, o primeiro comando, que não é o PCC, é o primeiro comando do Rio de Janeiro, e ainda temos o ADA, que é Amigo dos Amigos, que é a facção mais recente que foi criada. Ou seja, o sujeito entra lá, ganha uma carteirinha de sócio, né, de integrante de uma facção criminosa. Então o sistema está alimentando, está retroalimentando a cadeia do crime. Mas, professor, dentro da perspectiva do direito penal, o senhor acha que as contribuições ali do sistema penal, enquanto sistema autônomo, elas são evidentes para gerar essa situação do sistema penitenciário hoje? Nós temos alguns problemas no direito penal. Nós temos um direito penal máximo, né, que não é a primazia do sistema brasileiro. Isso acontece na maioria dos países do mundo. Ou seja, o que está acontecendo? Os legisladores, eles utilizam o que o Winfried Hassemer, que é da Suprema Corte Alemã, diz que é a sola ratio, a única razão de ser do Estado, o único mecanismo que o Estado encontra para resolver os problemas é criminalizando os comportamentos. Então, quando nós temos um direito penal muito grande, obviamente nós temos o primeiro problema. O segundo problema, nós não temos hoje medidas alternativas à pena privativa da liberdade. A pena privativa da liberdade, ela entrou num cenário, vamos dizer assim, como pena, né, há mais ou menos 200 anos. E ela vem sendo aplicada desta forma. Antes disso, ela era apenas um tempo em que durava o julgamento do sujeito ou é um tempo entre a data do fato e a data do cumprimento da sentença, quando as penas eram corporais, quando a pena eram penas de morte, enfim, havia um outro sistema. Depois, quando arrefeceram essas penas mais violadoras dos direitos humanos, por exemplo, a pena de morte e as penas corporais, o que aconteceu? A pena privativa de liberdade passou a ser a melhor forma de solução dos problemas. E há 200 anos não se inventa nada mais adequado, mais humano, capaz de melhorar as condições. Nós temos no Brasil talvez uma das únicas espécies de pena que podem ser aplicadas como substitutiva da pena privativa da liberdade, que é a pena de prestação de serviço à comunidade, que tem índices de reincidência muito menores do que a pena de prisão. Ela resolve, mas nós não temos uma estrutura adequada para aplicar isso. Aonde vamos colocar esses presos? A sociedade não é participativa dessa questão, porque justamente o preso, e aí eu uso a criminologia para explicar essa questão, o preso está etiquetado, ele está rotulado, ele está estigmatizado. Toda vez que o sujeito entra no sistema prisional, ele ganha esse rótulo. E é difícil se livrar desse estigma, dessa marca, né? E aí ninguém mais quer acolher esse indivíduo, ninguém mais quer ajudar essa pessoa. Seja ele apenas uma pessoa que esteve lá provisoriamente, seja o egresso, que já cumpriu a pena, enfim, que tem interesse de melhorar de vida, de voltar a ter atividades lícitas, de se comportar adequadamente no meio social. Então isso é muito complicado. E, professor, uma vez que esse preso adentra no sistema penitenciário, o que ele vai encontrar ali? Isso depende muito da região brasileira. Pergunto em termos de estrutura física. O que o sistema dispõe hoje? Nós temos presídios
de referência no Brasil, ou nós temos, né, um nível padronizado aí de um padrão não de referência? Existem algumas ilhas, em alguns locais, alguns presídios mais adequados, com condições mais dignas, em que o preso fica numa cela sozinho, uma cela que tem que ter lá 6 metros quadrados, boa iluminação, boa aeração, enfim, que ele tenha como conviver dentro do ambiente prisional de uma forma, vamos dizer assim, de respeito àquela condição. O que acontece é que a sociedade, e às vezes até as pessoas que têm o poder de mudar essas questões, eles olham o preso da seguinte maneira: ele é colocado no sistema para sofrer, quando na verdade ele deveria ser colocado no sistema, ficar privado de sua liberdade e esse ser o seu castigo. Quando esse indivíduo é colocado lá e ele passa a sofrer algum tipo de tortura, algum tipo de violência, quando ele é esquecido pelo Estado, né? O Estado não fiscaliza. Em alguns estados, como São Paulo e Rio, que tem uma população carcerária muito grande, nós encontramos recentemente um caso em que o sujeito ficou preso provisoriamente 8 anos, até que ele foi encontrado, veja bem, foi localizado dentro do sistema prisional. Uma pessoa ficou 8 anos e não havia denúncia ainda formalizada contra ele, sob o palio de que teria praticado um crime contra a vida. Veja bem, então, quando nós temos um sistema que as pessoas são esquecidas lá dentro, que não há um controle, todo mundo está falhando. Aí está falhando quem fiscaliza. E quem deve fiscalizar essa questão? Não é só o sistema prisional, não é só o Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a própria Defensoria Pública. Quer dizer, todos têm que trabalhar nessa fiscalização para melhorar as condições. Agora, nos locais onde há uma melhoria de condições, onde os presos têm um pouco mais de respeito, em alguns locais que nós temos presídios de indústria, em que os presos são colocados lá, eles têm que preencher algumas condições mínimas, eles têm que se comprometer a trabalhar e lá eles vão ser profissionalizados, vão ganhar uma especialidade. Essa profissionalização do preso permite ao egresso depois trabalhar licitamente, ter uma oportunidade, quer dizer, ele vai ter uma chance de escolha. Nesses locais, nesse tipo de estabelecimento prisional, os índices de reincidência eles caem à casa dos 20%. Quando, a nível Brasil, a reincidência está na faixa dos 82%, 83%. Professor, vamos fazer um breve intervalo. Eu proponho que no segundo bloco voltemos com a questão do sistema feminino penitenciário, com a questão da redução da maioridade penal, que são temas que hoje estão bastante em voga relacionados a essa área. Pode ser? Pode ser, pode ser. Façamos um breve intervalo, fique conosco. Incentivar a arte transforma, inspira. E através desse projeto em Santa Maria, criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos. Orquestrando Arte. Transforma a realidade, cultiva talentos. Descubra mais pelo telefone 55 8114 9042. Sejam bem-vindos de volta. Este é O Tema é Direito. Meu convidado de hoje é o professor Sandro Meiners, professor das disciplinas de Direito Penal do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, delegado da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul. Professor, conversávamos no primeiro bloco sobre os aspectos gerais do sistema penitenciário. Eu lhe perguntaria sobre, há uma espécie de mito social que fala sobre os graus de hierarquia dentro dos presídios. Isso realmente existe? É possível afirmar que isso é uma realidade no cenário penitenciário brasileiro, professor? Com certeza. Hoje, dentro do sistema prisional, quem comanda o funcionamento interno são as facções criminosas, são os grupos criminosos.
em cada local nós vamos ter algum preso que é destacado, que é mais respeitado, ou porque ele é líder de uma facção criminosa, ou porque ele é um sujeito mais violento, tem uma certa ascendência intelectual, econômica, ou até pelo seu currículo, né, pela sua vida anteacta, pelo que já fez no mundo do crime, ele acaba tendo uma ascendência sobre os demais presos. E aí acabam sendo chamados líderes de galerias, líderes de módulos, de alas prisionais. E esses indivíduos, eles decidem as regras de convivência. Todo o sistema prisional, ele forma uma subcultura, né? O Raul Servini tem uma obra que ele fala sobre isso e ele explica justamente essa questão. A subcultura carcerária, que tem normas próprias, comportamentos próprios, linguagens próprias e uma questão de estrutura hierárquica. E essa hierarquia é cumprida. E essas pessoas, quando são, vamos dizer assim, desrespeitadas, ou o indivíduo que desrespeita, que se opõe a esse poder, sai daquele local, ou ele vai acabar, talvez, sendo até morto naquela situação. Eu vou trazer um exemplo que é bem interessante. No Complexo Prisional de Pedrinhas, no Maranhão, no ano de 2013, foram diversas rebeliões que culminaram mais ou menos em 60 presos mortos. Mortos pelos próprios presos. Alguns foram decapitados, uns foram executados em cima de uma caixa d'água para que toda a população que estava acompanhando os movimentos pudesse assistir aquelas cenas de horror para mostrar poder. Veja bem, eles tinham algumas reivindicações que justamente estavam atreladas à vontade de algumas pessoas que comandavam o funcionamento do sistema, alguns presos. Então a hierarquia ela existe em todo lugar, do pequeno ao grande estabelecimento prisional. Nos presídios femininos o mesmo ocorre, professor? No presídio feminino já tem a questão da hierarquia, talvez ela não é tão latente, tão acentuada quanto nos presídios masculinos, mas hoje as mulheres fazem parte das facções criminosas, elas integram o crime organizado. Só que nos presídios femininos, o que está acontecendo? Os estados, eles não têm uma estrutura adequada para o crescimento vertiginoso da população carcerária feminina. As mulheres hoje, em decorrência principalmente do tráfico de drogas, que é o crime que mais tem incrementado essa estatística negativa, está fazendo com que as mulheres, cada vez ingressando mais rapidamente no sistema, elas acabem, vamos dizer assim, não sendo acolhidas de uma forma adequada. Aí nós temos a questão da gravidez das mulheres, que tem sido um subterfúgio, né, para que elas consigam, por exemplo, uma prisão domiciliar enquanto respondem ao processo. Os presídios não podem acolher as mulheres grávidas e também não podem acolher as parturientes. Então, até o sexto mês depois do parto, normalmente elas conseguem uma prisão domiciliar. Então, isso tem sido uma alternativa que as mulheres estão tentando burlar o sistema. E a gente faz isso, a gente prende, elas, mesmo gestantes, elas continuam delinquindo e praticando os mesmos crimes, e depois que as crianças nascem, elas continuam praticando os mesmos crimes. Quer dizer, o sistema não está preparado para isso. Deveria ter um sistema específico, não só para poder manter essas mulheres encarceradas, mas também para tratar condignamente a situação delas, né? Uma mulher grávida num sistema precário, obviamente que ela está correndo risco, não só ela quanto o feto. E deveria ter também, pelo que preconiza a LEP, que é uma lei muito bonita, se ela fosse posta em prática, realmente nós teríamos um cenário completamente diferente do atual. A LEP preconiza que deveriam ter presídios com creches para acolher aquelas crianças até os 6 meses e talvez pudesse acolher até as crianças com mais idade, se fosse possível. O objetivo da LEP era esse, só que na prática isso não é cumprido. Professor, esses temas todos em alguma medida são inseridos nas suas aulas de Direito Penal aqui no curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. E um ponto importante aí, que eu creio que o senhor trabalhe e bastante com seus alunos, seja a questão da ressocialização. O que é possível dizer sobre isso? Principalmente, né, para o nosso telespectador que nos ouve, nos enxerga em sua casa e está acompanhando essa conversa bastante interessante que nós estamos tendo hoje aqui. Bom, ressocialização é algo utópico, é algo que não existe. Por vários fatores. Primeiro, né, quem é o universo das pessoas que estão presas, dos encarcerados? Se nós vamos ver pelo grau de instrução, nós vamos verificar o seguinte, que 80% das pessoas que estão hoje no sistema prisional, elas têm, no máximo, o primeiro grau. Nós vamos dizer assim que entre analfabetos e semi-alfabetizados, nós poderíamos dizer que nós temos mais ou menos 8 ou 9%. Com o primeiro grau incompleto, devemos ter 50% ou 60%. Então, veja bem, quase 80% das pessoas têm apenas o primeiro grau, ou menos do que isso. Então, começa pelo despreparo intelectual. Segundo, a condição econômica das pessoas que estão no sistema. Mais de 90% das pessoas são pobres ou paupérrimas, que estão dentro do sistema. Então, o universo das pessoas que estão ali é um universo difícil.
essas pessoas já foram, vamos dizer assim, privadas de uma série de medidas sociais que não foram ofertadas anteriormente. A falta de educação, a falta de moradia digna, a falta de um espaço social de convivência sadio, a questão em que muitos desses hoje prisioneiros, dessas pessoas que estão no sistema prisional, são frutos de famílias desestruturadas, famílias monoparentais, normalmente conduzidas apenas pela mãe, porque o pai ou está preso, ou morreu, ou é desconhecido. Então, essa falta de estrutura familiar, que é acompanhada por uma falta de estrutura social, de acolhimento dessas pessoas, deixa esses sujeitos à margem da sociedade. Então, a questão é, e o que eu sempre comento com os alunos, quem não foi socializado, quem não teve acesso a um processo de socialização, ele pode ser ressocializado? Quer dizer, nós estamos trabalhando da forma equivocada. Nós queremos impor limites e através do cumprimento de penas para pessoas que não tiveram limites anteriormente, para pessoas que não tiveram acesso ao certo e ao errado. Então é muito difícil essa questão. Então o processo de ressocialização é um processo fracassado. Nós precisamos mudar essa questão. E não vamos mudar corrigindo o sistema prisional. Nós temos que trabalhar no fator anterior, processo de socialização. Vamos pegar a questão dos adolescentes infratores. O adolescente, quando pratica um fato, notadamente com violência ou grave ameaça, que é o grande motivo para que eles sejam, por exemplo, internados, os fatos sem violência ou grave ameaça, em sua maioria, são resolvidos com outras medidas socioeducativas, que não a internação. Eles são levados para os centros de atendimento socioeducativo e lá também falta um local adequado, estruturado, para melhorar a condição dessas pessoas. Eles já chegam lá, vamos dizer assim, com a sua educação contaminada, eles já chegam lá sendo massa de manobra do tráfico de drogas, eles já chegam lá trabalhando para o crime, eles já chegam lá distantes da escola, distantes da família, abandonados pela sociedade. Então, se nós não trabalharmos esse fator anterior, que é uma questão social, o artigo 6º da Constituição Federal, né, se nós não tornarmos efetivo isso, nós vamos ter muita dificuldade de trabalhar com esse universo de pessoas que não foram socializadas. O senhor faz referência a essas pessoas de baixa idade, e isso me leva a uma outra questão que está sendo discutida muito hoje, que é a questão da redução da maioridade penal. O senhor acha que isso vai ter reflexo direto na questão da crise do sistema penitenciário brasileiro? Na verdade, é mais um equívoco, veja bem, é mais um equívoco do nosso legislador, que mais uma vez tenta aumentar a grama de criminalização dos comportamentos. Essa faixa etária dos 16 aos 18 anos, que seria afetada diretamente por essa mudança legislativa, é uma faixa etária de pessoas que estão num processo de desenvolvimento ainda da sua condição. São pessoas que ainda não formaram adequadamente a sua personalidade. Já falei fatores anteriores, né? Mas ainda há outros fatores que nessa etapa da vida precisam ser melhor trabalhados. Colocar essas pessoas no presídio significa o quê? Significa aumentar o processo criminógeno de contaminação pelos problemas que hoje contaminam os maiores de 18 anos. O sujeito que entra no sistema, ele passa a ser contaminado por aquele ambiente. Ele não consegue, mesmo que ele queira, ele não melhora o sistema piora ele. Então, se nós colocarmos essas pessoas, nós vamos trocar o endereço delas, nós vamos tirar eles dos centros de atendimento socioeducativo e vamos colocá-los dentro das unidades prisionais. Aí eu pergunto, se hoje nós temos uma superpopulação carcerária, que não temos condições de abrigar, e nós vamos ter um universo muito grande, né, dessas pessoas dos 16 aos 18 anos, que se nós mudarmos a idade da imputabilidade penal, nós vamos levar para lá, porque, por exemplo, tráfico de drogas, não tem violência ou grave ameaça, mas há um número muito grande de adolescentes hoje que são justamente utilizados pelas quadrilhas, pelas associações criminosas, para que sejam massa de manobra, para que sejam mão de obra barata para o traficante, justamente pela falta de uma consequência adequada. Eu sou, então, contrário a isso. Eu entendo que nós precisamos, então, mudar o ECA. Eu acho que a melhor alternativa, vamos fazer uma reforma no Estatuto da Criança e do Adolescente, vamos talvez aumentar o tamanho das medidas socioeducativas, vamos investir mais nos centros de atendimento para que eles possam trabalhar esse processo de socialização. Veja bem, medida socioeducativa visa socializar e educar. Para isso, nós precisamos de escola, nós precisamos de profissionalização, nós precisamos de alternativas, que hoje o Estado deixa muito a desejar. No Rio Grande do Sul é deficitário e no Brasil, então, no restante do Brasil é muito pior. Professor, para realizarmos o fechamento dessa conversa, o que o senhor poderia dizer em relação a possíveis soluções no enfrentamento do problema da crise do sistema penitenciário brasileiro? Bom, a primeira questão, eu acho que para resolver esse problema, nós teríamos que fazer um massivo investimento de recursos na construção de novas unidades prisionais. Nós deveríamos
diminuir a atuação do campo do direito penal. O direito penal pode ser substituído pelo direito administrativo sancionador em muitas outras questões que nós podemos deixar o direito penal de fora. A criminalização em demasia gera problemas, porque a consequência natural hoje de quem pratica crimes é a pena privativa da liberdade e a consequência acaba sendo a prisão. E fiscalização. Fiscalização por todos os entes, Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria, Poder Legislativo, quer dizer, todo mundo trabalhando junto para melhorar essa questão. E talvez, fica aí uma ideia, né, pensar no processo de privatização, pelo menos de um percentual dessa questão. Definitivamente esse é um tema que não cessa, é um tema que tem relação com várias questões de ordem política, de ordem sociológica, mas é um tema definitivamente muito interessante. Eu gostaria de agradecer a sua presença em nome do programa, em nome do curso de Direito. As portas sempre estarão abertas, professor. Foi um prazer ter estado aqui, um prazer conversar com o professor Cristiano, tratar sobre uma temática que é do meu cotidiano, que é uma temática que eu trabalho muito em sala de aula, porque nós temos que estabelecer uma visão crítica, né, nos nossos alunos e passar isso. E esse é o veículo para a sociedade, para que a comunidade consiga perceber que não é só aquela questão da mediatização da violência, que tem que recrudescer tudo. Nós temos que pensar que aquelas pessoas que são afetadas hoje pelo sistema, que são maltratadas pelo sistema, se voltam contra nós, membros da sociedade, amanhã. Esse é o professor Sandro Meiners, conversamos sobre o sistema prisional brasileiro. Muito obrigado pela sua audiência. Fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima.